Nesse vídeo eu vou te contar alguns dos segredos que os maiores especialistas em negócios de educação digital usam para criar comunidades engajadas. A gente vê aí exemplos como o Duolingo, que você já deve conhecer, por exemplo, que ele vai lá, ele tem a rede social dele, eles têm os produtos deles, eles têm o aplicativo deles, só que a comunidade em torno do Duolingo, por exemplo, ela é muito engajada. As pessoas acompanham o Duolingo nas redes sociais. Ele criou essa comunidade de pessoas que realmente engajam no produto, que realmente entram ali, fazem os idiomas e que exercitam o idioma através desse aplicativo. Só que se ele não tivesse essa comunidade em torno do aplicativo, em torno do Duolingo, muito provavelmente o aplicativo ele teria uma força muito menor do que a que ele tem hoje, porque a comunidade em torno de um produto, ela favorece muito mais o engajamento, a retenção, a divulgação, a monetização, a aquisição, enfim, ela se perpetua com mais facilidade e a marca como um todo fica muito maior no mercado. Existem alguns pequenos segredos que marcas como o Duolingo, por exemplo, utilizam, que vários infoprodutores utilizam aqui no digital para ter uma comunidade engajada, para monetizar, para vender mais e realmente usar a comunidade de clientes e de alunos ou de pessoas como o motor de aquisição e o motor de reconhecimento de marca. Porque quando a gente fala de negócios de educação, beleza, você pode ter um produto de educação muito bom, pode ter cursos, mentorias, consultorias, uma metodologia muito boa, só que a comunidade de pessoas engajadas faz muita diferença nesse processo como um todo. E muito provavelmente os negócios de educação que você já comprou e que você conhece, eles têm uma comunidade de pessoas engajadas. Porque, beleza, por mais que uma marca ela seja forte, ela seja grande e não tenha uma comunidade, ela está perdendo uma grande força que ela pode ter. Porque quando a gente fala de negócios de educação, a gente entende que a gente tem a educação, a metodologia que vai transformar alguém, e a gente tem as pessoas que aderem a essa metodologia e que executam essa metodologia para colocar em prática. Quando a gente fala, por exemplo, de idiomas, quando a gente fala do Duolingo, a gente entende que existe um app de idiomas ali, que as pessoas vão executar a metodologia do Duolingo e que elas vão transformar a vida delas. Só que esse processo pode ser um pouco moroso e chato quando a pessoa entra sozinha no aplicativo, quando ela vai por conta própria e vai estudar ali. Só que quando ela tem uma comunidade de pessoas em torno dela, quando ela convida os amigos, quando ela tem as ofensivas dela, por exemplo, e ela faz parte, ela sente que faz parte dessa comunidade maior, ela tem muito mais motivação para aderir ao produto. E se falando de negócios de educação, um grande desafio que muitas pessoas têm, principalmente em educação digital e educação online, é justamente fazer com que aquelas pessoas que compraram aquela metodologia coloquem essa metodologia em prática. Porque muitas pessoas compram cursos online, compram negócios de educação, fazem assinatura do Duolingo ou de algum outro aplicativo de ensino, só que essas pessoas não colocam em prática. É só você ver a quantidade de pessoas que compraram algum curso de algum infoprodutor ou guru e quantas de fato tiveram resultado. Isso não acontece só porque às vezes o método daquele guru é duvidoso, mas porque o brasileiro no geral tem muita dificuldade de colocar em prática. E se ele tem dificuldade de colocar em prática, as pessoas não engajam, elas não recompram. Isso é ruim não só para o produtor ou para aquela empresa de educação que tem muitas pessoas, mas poucas com resultado, quanto para a própria pessoa que comprou algo para transformar a vida dela, que é o conhecimento, e não colocou em prática e não transformou nada da vida dela. Só que a comunidade, ela faz muito parte disso. E para você construir uma comunidade engajada, você precisa de usar alguns hacks, algumas metodologias, algumas coisas que façam com que essa comunidade realmente fique engajada. E eu coloquei em prática nos últimos 3, 4, 5 anos esse conhecimento em prática. Eu peguei as metodologias de ensino aqui das empresas que eu participei e eu transformei, ajudei a transformar essa metodologia de ensino, criando uma comunidade muito engajada em torno de um produto de educação. Isso potencializou muito a força desse produto. Não só as marcas que eu participei ficaram mais reconhecidas, como os alunos tiveram mais resultado e como a comunidade funcionou como esse motor de retenção, engajamento, aquisição. E aí isso diz muito respeito àqueles pilares de growth que a gente aprende. É um conhecimento um pouco mais técnico, não vou abordar ele tanto aqui, mas se você tiver interesse pode pesquisar. Tem até vídeo aqui no meu canal sobre isso. Mas enfim, quando você aplica algumas coisas na sua comunidade online, ela se torna de fato esse motor de aquisição, retenção, engajamento e por aí vai. O produto fica mais forte como um todo. E uma das comunidades que eu gerenciei nos últimos anos foi justamente essa daqui, que você está vendo aqui na minha tela. Muito provavelmente você já deve ter ouvido falar do Novo Mercado, que é um produto de educação online, é um dos maiores do Brasil, principalmente no âmbito do marketing digital. A gente já teve mais de 283 mil alunos, nossa comunidade teve muitas pessoas e eu estive à frente dessa comunidade com essas dezenas de milhares de pessoas nos últimos 3 anos.
Acho que eu participei ali de 2022 até 2025. Foram 3 anos mais ou menos à frente aqui da comunidade do Novo Mercado. E a gente tinha um produto muito bom de educação, só que ele parava aí. As pessoas ficavam ali e pronto, elas vinham às aulas. Só que quando a gente chegou para implementar de fato algumas coisas de comunidade e para a gente melhorar o produto da comunidade, porque o produto é feito por pessoas, a gente teve um resultado bem legal e bem fora da curva. Porque a comunidade que a gente tinha na época, mas não tinha seu máximo potencial explorado, ela funcionava como um complemento do produto de educação. As pessoas discutiam, engajavam e participavam da comunidade, só que ela não funcionava de fato como esse motor, como esse centro do produto. Só que depois de um tempo, a comunidade começou a receber muito mais atenção dos próprios funcionários do Novo Mercado, dos próprios alunos, e a gente precisou otimizar essa comunidade, justamente para a gente colocar em prática todos esses princípios que eu estou te falando aqui e ter um produto muito melhor, ter uma marca muito mais consolidada. E foi isso que a gente fez. E você pode perceber aqui que a comunidade funciona nesse ambiente aqui. Ela funcionava no Facebook, mas a gente não tinha todas as tecnologias possíveis para operar um grupo desse tamanho de pessoas pelo Facebook. E para você criar uma boa comunidade, você precisa entender quantas pessoas você tem, como que elas vão engajar, qual plataforma você precisa escolher. E se você quiser saber um pouco mais sobre comunidades, acesse aqui o primeiro link da descrição, que tem muitos materiais sobre comunidades. Inclusive, esse vídeo que você está vendo, muito provavelmente está nessa página aqui. Tem outros materiais que podem te ajudar. Tem muitos materiais gratuitos aqui nesse link da descrição que podem te ajudar a construir sua própria comunidade ou engajar a comunidade que você tem. Mas voltando aqui para o vídeo, você precisa entender qual que é a melhor plataforma de comunidade para o seu infoproduto ou para a sua empresa de educação. Nesse caso aqui, a gente tinha a comunidade do Novo Mercado, que era uma comunidade com dezenas de milhares de pessoas lá no Facebook, e a gente transferiu aqui para Circle, que é essa plataforma, esse ambiente que você está vendo aqui. E quando a gente transferiu a comunidade aqui para Circle, a gente criou algumas regras de produto e criou algumas coisas, não só para a experiência dos membros ser muito melhor, mas também para a gente usar os membros que estão aqui como uma estratégia de produto. Então, por exemplo, se uma pessoa compra um produto de educação e aquele produto é uma assinatura, que é o caso aqui do Novo Mercado, a gente imagina ou pensa que aquela pessoa vai refazer a assinatura, que ela vai reassinar o produto ou que ela vai manter aquela assinatura ativa quando o período de assinatura, que geralmente dura 1 ano para infoprodutos, expirar. E era isso que a gente tinha como tese. A gente falou assim, poxa, a gente tem aqui alguns milhares de alunos, se cada um deles recomprarem ou se a gente aumentar a nossa taxa de renovações de assinatura, a gente vai ter um faturamento maior, a gente vai ter uma experiência melhor para os membros e por aí vai. E vai ter outros benefícios, né? Caso alguém vá lá e renove uma assinatura. Todo mundo quer ter recompra nos seus produtos. E a gente usou a comunidade para isso. Então, uma das estratégias que a gente fez aqui, por exemplo, para as pessoas engajarem no produto, para as pessoas estarem presentes na comunidade e melhorarem não só a experiência delas no produto e melhorar não só também a aderência delas à nossa metodologia, mas também mantê-las engajadas aqui para a gente relembrar que a gente existe e fomentar essa renovação de assinatura. A gente implementou, por exemplo, um streak aqui, então quanto mais a pessoa logasse e engajasse, mais benefícios ela tinha. A gente implementou alguns espaços específicos para quem era aluno assinante há mais de 1 ou 2 anos. Então a gente tinha aulas especiais, eventos especiais, encontros diferenciados para alunos veteranos, que foi do que a gente chamou. Então a gente meio que fazia um lock-in, você pode precisar um pouco mais dessa estratégia, a gente fazia um lock-in da assinatura dessa forma, onde se o aluno renovasse aquele produto, ele receberia muito mais benefícios. E é justamente isso que algumas marcas fazem. Por exemplo, se você for assinante de alguma plataforma, ou de algum aplicativo, ou de algum produto há mais de 1, 2, 3 anos, muito provavelmente você vai receber uma condição especial, seja de desconto, seja um presente, seja um cashback, seja algo legal, algum benefício especial, você vai provavelmente receber. E foi isso que a gente fez aqui no Novo Mercado, justamente para fomentar mais o engajamento, as renovações, a monetização, a aquisição, o reconhecimento de marca e por aí vai. Foi uma das coisas que a gente fez. Outra das coisas que a gente fez para melhorar tudo isso e todas essas métricas de produto, a gente implementou fluxos de comunicação. Então, se a pessoa, por exemplo, se o ciclo dela era fazer a assinatura, entrar aqui na comunidade e depois de 1 mês parar de engajar com o produto, a gente tinha fluxos de comunicação específicos para cada nível de acesso, onde depois de 30 dias, 45 dias, 60 dias, 120 dias, essa pessoa era reengajada aqui dentro desse produto.
e ela relembrava que a gente existia, a gente reativava essas pessoas, elas tinham uma aderência melhor à metodologia, elas viam mais aulas e elas seguiam aqui pela jornada do aluno de acordo com nossos fluxos de ativação. A gente tinha comunicação via e-mail, via WhatsApp e aqui pelo direct. Tem até vários directs meus, que eu não vou abrir aqui, obviamente, né, por conta de informações, mas tinham vários directs meus aqui pendentes para responder quando eu fazia parte do novo mercado, justamente porque partia do meu perfil essas mensagens do fluxo de comunicação. Eu comunicava com as pessoas, e claro que isso era feito de forma automática, relembrando elas. Então, eu mandava uma mensagem aqui, a pessoa recebia uma notificação e ela reengajava aqui no produto. Outra das coisas que a gente fez foi fazer um sistema de gamificação. Então, para as pessoas se manterem engajadas, a gente criou uma gamificação com prêmios legais para elas continuarem permanecendo engajadas aqui no produto. E isso fomentou bastante o engajamento, a comunidade ficou muito movimentada e essas dezenas de milhares de pessoas que não acessavam passaram a acessar com mais frequência. Então, essas foram algumas das poucas estratégias que a gente implementou. Ao longo de 3 anos, a gente colocou várias outras coisas no ar, a gente tinha N coisas que faziam com que as pessoas engajassem aqui na plataforma do Novo Mercado. Essas aqui foram só algumas, mas eu quero te mostrar aqui, para finalizar esse vídeo, um último conceito, que era assim que funcionava mais ou menos a lógica da comunidade do Novo Mercado. Tem aqui uma logo, que essa logo aqui é a Escola do Jonas, que é outra comunidade que eu estou ajudando a engajar e a funcionar como esse motor de reconhecimento de marca. E aí eu criei esse framework aqui para a Escola do Jonas, que é um infoproduto bem bacana, mas é assim que funciona. É através dessa roda aqui que uma comunidade realmente é engajada. As pessoas, elas se unem em comunidade porque elas estão unidas por um propósito. Então, por exemplo, uma comunidade de idiomas. Elas estão nessa comunidade, estão nesse aplicativo porque elas têm um propósito de aprender o idioma e de transformar a vida delas através desse conhecimento. Então, elas já estão ali, elas já vão assinar algum aplicativo, elas já vão fazer parte de alguma metodologia. E nada melhor do que essa metodologia, que já é muito boa, que é a do Duolingo, por exemplo, ter uma comunidade engajada. E é assim que funciona. E para essa comunidade se manter engajada e realmente existir, ela precisa de um líder. Seja esse líder uma marca pessoal, uma pessoa independente, tipo, que era o caso aqui do Novo Mercado, que o líder é o Ícaro de Carvalho, seja através de uma marca, seja esse líder da tribo através de uma marca, tipo o Duolingo, por exemplo, ou tipo o Strava, que é um aplicativo de corrida, ou alguma marca que tem uma força muito legal. E você precisa de ritos, precisa colocar coisas em prática e ter costumes nessa comunidade. As pessoas precisam de um motivo forte para permanecer nesses ritos, para permanecer nessa comunidade engajada em torno de um propósito. Elas precisam ser relembradas do porquê elas estão ali, qual que é a motivação delas em estar lá, o que elas vão ter de transformação ao estar dentro dessa comunidade. Elas precisam ter incentivos para não só engajar uma vez, mas engajar várias vezes. Precisam existir eventos específicos dentro dessa comunidade, para essa comunidade se manter engajada, para essa comunidade realmente ter uma força muito legal. E aí, depois de um tempo, o Member Get Member e o efeito de rede, eles começam a ser uma regra na sua comunidade. Porque uma pessoa gostou tanto do seu ecossistema que ela vai lá e indica para outras pessoas, que é o que está acontecendo hoje aqui na Escola do Jonas, foi o que aconteceu aqui no Novo Mercado, por exemplo, e a comunidade tem uma força não só para existir, mas para se perpetuar também. E outro exemplo aqui, para ficar um pouco mais crível para você nesse vídeo, é a comunidade do clube de corrida. Nos últimos anos, corrida se popularizou bastante. As pessoas começaram a correr e é um esporte muito de comunidade. E essa comunidade se levantou e se sustentou e hoje ela não só existe, mas ela também se perpetua. Muito provavelmente você conhece alguma pessoa que corre ou você é uma pessoa que foi influenciada a correr. E isso aconteceu justamente por esse ciclo aqui. Se a gente imaginar a comunidade de corrida dentro desse ciclo aqui, a gente vai entender exatamente por que a comunidade de corrida é tão forte. Um outro exemplo de comunidade, comunidades de Clube do Livro, se encaixam aqui. Comunidade do CrossFit se encaixa muito aqui também. Então você percebe que esses mesmos princípios, eles são replicados para comunidades 100% online, para comunidades híbridas, juntando online com offline, e para comunidades quase que 100% offline. Então você pode perceber que, independente se você é uma marca pessoal, se você produz conteúdo para você e quer ter uma comunidade, ou se você é uma empresa de educação, uma empresa que tem um propósito muito grande e quer colocar sua comunidade no ar, esses princípios que eu te falei aqui, eles funcionam muito e servem bastante para você ter um produto de comunidade muito bom. E para mim, assim, essa é uma tese que eu estou defendendo, que eu estou levantando muito essa bandeira lá no meu LinkedIn, que é onde eu produzo mais conteúdo, é que de comunidades não são só o futuro
futuro, mas elas são um presente e elas são um modelo de negócio quase que insubstituível, porque esse modelo de comunidade, ele é quase que incopiável, porque uma comunidade não tem como existir por inteligência artificial, ela necessariamente precisa de um propósito e precisa de um líder. Então, se você for o líder dessa comunidade, as pessoas vão se conectar com você e elas vão querer seguir você ou a sua empresa, ou a sua marca, por exemplo. E essa comunidade vai se perpetuar durante vários anos. Então é um modelo de negócio quase que insubstituível e incopiável, porque outras pessoas podem copiar sua metodologia, outras pessoas podem copiar seus produtos ou suas coisas, mas elas nunca vão poder copiar você e o porquê as pessoas estão no seu produto. Então, se você quer criar sua comunidade, ou se você já tem uma comunidade e quer melhorar muito ela, eu investiria muito nesse modelo de negócio, porque ele é praticamente incopiável, é praticamente insubstituível e ele vai se perpetuar muito na era das inteligências artificiais. Pensa comigo, se tudo for inteligência artificial, a inteligência artificial vai ser um lugar cada vez mais comum. E dentro disso aqui que é comum, o que for diferente vai se destacar. E o que vai ser diferente, muito provavelmente, vão ser as pessoas que vão produzir conteúdo. Em uma era de conteúdo cada vez mais impessoal, quem for pessoal vai se destacar e as comunidades vão ter cada vez mais força. Então eu aconselho bastante a você investir nesse modelo de negócio para você ter uma perpetuidade, não só em negócios digitais, mas em negócios híbridos ou em negócios offline, mas na minha visão o digital ele também vai continuar sendo uma regra muito grande, assim como o digital tem sido regra muito forte nos últimos anos e tem ganhado cada vez mais força. Então esse aqui foi um pouco dessa experiência, esses princípios que você pode usar no seu modelo de negócios de comunidade. Passei aqui também um pouco do que eu fiz no Novo Mercado e caso você queira colocar sua comunidade no ar, caso você queira dar um up na comunidade que você já tem, clica aqui no primeiro link da descrição que existem vários materiais gratuitos para você colocar sua comunidade no ar e para você ter sucesso com esse tipo de modelo de negócio. O link aqui da descrição, esse primeiro link, vai te ajudar bastante, tanto gratuitamente quanto pago, e eu tenho certeza que você vai ser transformado por esse tipo de conhecimento que está aqui. Um abraço e nos vemos no próximo vídeo ou no primeiro link aqui da descrição. Abraço!